Olha, quero dar um recado importante para vocês com relação aos 100 ingressos gratuitos, né? E que você pode estar ajudando muita gente, pode estar ajudando 100 pessoas, né? Eu vou passar para vocês aqui agora, olha só, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, a Suderj, anunciou que os 100 primeiros doadores de sangue no Hemorrio, no domingo, dia do jogo, tá? Dia da grande final, dia 17, tá? Olha só, os 100 primeiros doadores de sangue que chegarem e doarem o seu sangue lá, vocês vão receber o ingresso para a final entre Flamengo e São Paulo, tá? Então, foi lá, doou sangue, ganha ingresso para o jogo, tá? Para concorrer, precisam comparecer ao Hemorrio, Rua Frei Caneca 8, Centro, no dia do jogo, 17 de setembro. Os 100 primeiros, volto a dizer, doadores vão receber o ingresso da decisão, tá? Campanha parceria da Suderj com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Então, cara, convoco vocês. Eu sei que vai ter muita gente, eu vou chegar lá e vou acabar não conseguindo, porque, pô, vão ter 100 pessoas que vão madrugar. Você pelo menos vai fazer uma boa ação, vai estar ajudando, né, Naoki? Né, filha? E a gente trazendo aqui pra vocês que o Flamengo realizou aí o penúltimo treino no Ninho do Urubu antes de jogar contra o Atlético Paranaense em Cariacica, né, jogo dessa quarta-feira pelo Brasileirão, eles que vêm bem desfalcados. O Flamengo também vem, né, porque o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Varela, né, não podem jogar. O Varela é mais grave a situação. Arrascaeta e Luiz Araújo já em transição, já devem, inclusive, estar à disposição para o jogo contra o São Paulo. Então, hoje os atletas realizaram aí atividades no campo, né, com o comando aí do Sampaoli, e o jovem Lohan integrado aí ao elenco, né? Eu falei que alguns seriam integrados, outros estão sendo avaliados aí também. E a gente sabe que é muito importante aí a gente ter aí os garotos, né, sendo aproveitados no Ninho do Urubu. Bem, deixa eu passar para vocês aqui que a gente tem aí, ó, ingressos também do jogo totalmente encalhados. E aí a gente teve uma ideia do Eric Faria que eu achei sensacional, né? Então, ainda tem para o jogo Leste Superior, Leste Inferior e Maracanã Mais. Pra vocês terem uma ideia, Leste Superior, R$1.000, 500 meia. Leste Inferior, R$1.200, 600 meia. Maracanã Mais, R$4.500, 2.287 a meia. Ou seja, preços, né, que foram aí praticados, absurdos, fora do normal, e os ingressos estão encalhados. E aí o Eric Faria deu uma ideia muito bacana pra galera que a gente ajudou. Eu ajudei, por exemplo, também com a questão da doação, né, de valores para a festa da torcida do Flamengo. E tem uma grana que sobrou, né? E aí o Eric falou o seguinte: se sobrar um troco, deixa eu pegar aqui, ó, para vocês. A torcida do Fla se mobilizou e arrecadou uma boa grana para fazer uma grande festa no Maracanã, iniciativa bacana. Mas se sobrar um troco, a galera poderia comprar os ingressos que estão encalhados por causa do preço estratosférico que a diretoria escolheu e distribuir para o povão. Seria espetacular. Essa do Hemorrio também foi espetacular. Então a gente, se tem uma coisa que me deixa feliz, é esse tipo de atitude do povo, atitudes que sabe, transformam, assim, momentos estranhos, né, ruins, como essa decisão da diretoria, em coisas que podem acabar sendo bonitas, bacanas, como esse movimento da torcida, que foi muito legal. Eu vou falar aqui agora sobre o Lisca doido, que elogiou o Bruno Henrique e prevê o Bruno Henrique, inclusive, como jogador da seleção brasileira novamente, mesmo apesar dele estar com 32 anos, o Lisca doido vê o Bruno Henrique na seleção brasileira. Ele fala o seguinte: Bruno Henrique, quando estava no Santos, ele estava no Santos e eu no Ceará. Ele dava o tapa na frente e só agarrando, né? Mas já tá assim de novo, mesmo depois da lesão. Teve um lance que o Thiago Alves, que era o meu zagueiro, literalmente montou nele. E ele arrastou. Eu digo, caraca, velho, mas que força é essa? Então, o Bruno realmente é um cara totalmente diferente. O Lisca doido sabe das coisas, né? Ele é muito acima dos outros, porque ele faz gol, né? Ele faz de cabeça, gol de direita, gol de esquerda, e o nível de penetração dele,
Lá ele. De atacar a última linha, é um cara que gosta de receber no espaço. Lá ele. Desculpa, gente. É quinta série, mas não tem jeito. Agora, se tu vier jogar com ele no pé, tem também, se tiver que botar velocidade, é um cara completo na minha visão. Sem a menor dúvida, talvez essa lesão que ele teve atrapalhou um pouco, mas acho que ele vai ter a chance dele com o Diniz. Né? Então ele dizendo que o Bruno Henrique merece aí essa convocação. Isso aí a gente já sabe, né? Que o Bruno Henrique é monstruoso, merece no final da carreira dele aí, agora entrando na reta final, 32 anos, ainda ser aproveitado pela seleção brasileira, né? Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão ainda dos ingressos. O Flamengo justificou ao Procon RJ o motivo dos preços altos dos ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No documento encaminhado ao Procon, o Flamengo relatou que é uma partida que apresenta alta demanda por ingressos e será realizada no estádio do Maracanã, que possui uma capacidade de público limitada, não sendo possível acolher os milhões de torcedores que gostariam de assistir ao jogo presencialmente. O Flamengo é uma entidade privada e, como tal, utiliza na fixação de preços a lei da oferta e da demanda, ou seja, conforme apresentada a procura e na proporção do que se apresenta a sua oferta. Por fim, o Flamengo comentou que em outras finais de campeonatos realizadas no Brasil, com o Flamengo envolvido, ou com outras equipes, existe um aumento normal dos preços, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo respondeu e está respaldado aí, apesar desse preço absurdo, vergonhoso, está respaldado aí pela lei, né? Com relação ao gramado do Maracanã, o palco da final do primeiro jogo, né? Conversei aí com o pessoal da administração do Maracanã, eles me garantiram que o gramado está perfeito, que a pausa foi importante, né? Estão podendo irrigar, pegar sol, isso tudo é muito importante, ficar paralisado ali, né? Paradinho, tratando, e que o gramado vai estar em excelentes condições aí para o jogo entre Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? Então, importante essa parada aí do gramado Maracanã para que a gente tenha aí um bom espetáculo, né? E que o primeiro jogo da decisão seja praticado com um gramado decente, né? Que é o que a gente espera sempre do Maracanã. Com relação à questão do Oscar. Cara, muita gente sempre pergunta por que o Flamengo não vai no Oscar, por que o Flamengo não contrata o Oscar. O Oscar quer vir... Cara, a questão é que ele tem um salário muito alto lá na China, né? E ele ainda tinha um contrato longo. Mas a informação, inclusive o Alexandre CRF Matos, né? Postou aqui no Twitter, Oscar não renovará seu contrato na China. O meia brasileiro de 32 anos, idade do Bruno Henrique, né? Deve esquentar o mercado de transferências nas próximas janelas. Isso porque Oscar só tem contrato com o Xangai Port até 30/11 de 2024, né? O contrato dele acaba até antes do contrato do Gabigol com o Flamengo. A China mudou a regulamentação e não aceita salários astronômicos como o de Oscar. Por isso, uma renovação seria inviável a não ser que o atleta reduzisse consideravelmente seu salário. O Oscar negociou com o Flamengo na janela passada, vocês sabem, né, que ele negociou, e a gente teve aí até os dirigentes do Flamengo confirmando, né, participaram do nosso podcast, confirmaram que realmente era um jogador que interessava. A gente sabe que teve realmente uma negociação, uma tentativa de contratação do Oscar. O Xangai não liberou, o Oscar estava querendo vir, mas agora, a cada dia que passa com o contrato encerrando, o Oscar pode voltar a ser, né, uma realidade. Passar para vocês sobre os 3 patrocínios aí do Flamengo, os 3 contratos novos de patrocínio que a gente trouxe ontem, né? A TIM foi votada, né, pelo Conselho Deliberativo e aprovada o contrato de 7 milhões. Lembrando que o anterior era de 12 milhões, mas era feito por incentivo fiscal. Agora a TIM está pagando direto ao clube o valor de 7 milhões. Há pouco também a gente teve aí alguns outros contratos, né, que foram encerrando, que o Flamengo renovou e tal. O outro contrato que estava aí precisando ser renovado e que foi aprovado foi o da Ambev.
contrato de 6,5 milhões de reais. Também tivemos aí o novo contrato da Brasiline, que faz camisas aí também do Flamengo, né? Licenciamento, vendem muita camisa do Flamengo. É um contrato não exclusivo, foi aprovado, vai até dezembro de 2026, com possível extensão para dezembro de 2027. A gente trouxe isso exclusivo ontem no nosso Twitter, inclusive, né? Os royalties de 12%, tá? Sobre venda líquida. Garantia mínima de 10.830.000. Então, esse novo contrato da Brasiline com o Flamengo, tá?